Boa noite a todos, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, vamos lá. Eu vou começar hoje e agora a nossa última aula desse curso prático, desse curso de prática recursal, da teoria geral aos recursos em espécie. Né? Eu volto aqui a agradecer o interesse de todo mundo. Vou fazer aqui alguns agradecimentos, principalmente a própria ESA, a OAB, que deu esse espaço e que permitiu as inscrições e tudo mais, mas também ao meu amigo Daniel, né? Ele, apesar de nós estarmos de porto a porto, né? Ele lá em Porto Alegre conseguiu organizar todas os intempéries sobre as comprovações e tudo mais, principalmente para quem assiste a aula pelo YouTube, e aí a gente conseguir fazer essas comprovações e tudo mais. Então, muito obrigado ao Daniel, muito obrigado à equipe da ESA e ao AB Rondônia como um todo, e a gente vai começar aqui esse último módulo, né, de 8 módulos sobre prática recursal. Eu terminei o último módulo falando sobre recurso extraordinário. Faltou falar um pouquinho ali, né, sobre a repercussão geral. O que seria essa repercussão geral em relação aos recursos extraordinários, né? Seria a necessidade que a gente tem de, ao entrar com recurso extraordinário, falar que a matéria com que eu estou recorrendo, a matéria que eu quero levar para o STF, ela tem um cunho constitucional, que é o primeiro ponto, e eu falei na última aula sobre as 4 alíneas do artigo 102, inciso 3 da Constituição, que são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, mas, além disso, a gente também tem que falar que a matéria é constitucional, por isso vai para o STF, mas que tem repercussão geral. E a repercussão geral é um tema relativamente novo que se tem são mais ou menos 16 anos, né, quase 17 anos, de que você tem a repercussão geral, e essa repercussão geral é a necessidade que você tem de falar no seu recurso extraordinário, de suscitar no seu recurso extraordinário que a matéria é importante, e que a matéria é importante além do seu processo, além da sua causa. E essa importância vai ser no aspecto social, econômico, político ou jurídico. E aí você abre um tópico e fala da repercussão geral do meu caso. Então, você vai falar vai fazer o seu recurso de modo geral, construir o seu recurso diante da questão constitucional que você entende como pertinente e vai também falar sobre a repercussão geral, que é basicamente dentro dessa concepção de repercussão geral, você vai convencer o STF de que aquela matéria deve ser analisada. Então, é uma concepção de convencimento de que a matéria deve ser analisada. Isso serve de um grande modo, né? Serve de um grande modo para que o STF escolha e possa escolher claramente o que ele vai analisar, para que ele possa proceder essa escolha. A concepção de uma repercussão geral, ela vem muito dos Estados Unidos. E aí, quando a gente importa claramente um instituto de um outro país, a gente importa as coisas boas e também as coisas ruins. Mas não é que é ruim propriamente dito, mas é porque lá faz um sentido você ter repercussão geral, porque são 50 estados, os estados são eminentemente
de legislações estaduais, tudo aquilo que a gente constrói dentro de uma legislação estadual, e, diante disso, você precisa comprovar que a matéria que você recorre, a matéria que você quer recorrer, não impacta só o seu processo, mas, de um modo geral, não impacta só o seu estado, que seria uma matéria que repercute em outros estados. Mas por que essa percepção de repercussão em outros estados? É porque, se for uma lei, uma discussão que só vai para o estado, vamos supor, um determinado estado é a Califórnia, o Texas, por exemplo, então, que o judiciário do Texas faça a interpretação. Mas, se for uma matéria que é tão importante, que também acontece em outros estados, que também tem situações similares, você tem a repercussão geral. Então, é esse que é o sentido. Mas, no Brasil, a gente tem um direito federalizado. Se a gente tem um direito federalizado, claramente a gente perde um sentido de repercussão geral territorial em si. Qual que seria o aspecto territorial? Por que a gente tem que ultrapassar essa territorialidade aqui? A gente tem outros critérios. Aí vai ser repercussão social, econômica, jurídica ou política. E aí é bem complexo a gente poder entender quais são esses critérios, porque os critérios são muito subjetivos. Então, esse é o primeiro ponto de crítica da própria repercussão geral. Num outro ponto, o que é essa repercussão geral? É um requisito de admissibilidade. Como que a gente pensa nesse requisito de admissibilidade? Num aspecto formal, se o meu recurso não fala que tem uma repercussão geral, não tenta comunicar que tem uma repercussão geral, diante disso, não terá repercussão geral. Então, existe também esse erro formal. E o que seria esse erro formal? Se eu sequer suscito repercussão geral, no meu caso, não terá repercussão geral, claramente, em relação a isso. Então, eu preciso suscitar que tenha repercussão geral. Porque senão, automaticamente, o meu caso não terá repercussão geral. Então, a gente tem, no mínimo, um aspecto meramente formal. Precisa suscitar. E depois que eu suscitar, o STF precisa analisar se tem repercussão geral ou não. E ele pode simplesmente falar, não tem repercussão geral, não vou julgar o seu recurso. E sobre essa decisão, não cabe recurso. Quando ele nega a repercussão geral, o que significa? A sua matéria não é importante ao ponto de ter repercussão geral. Só que a repercussão geral, ela deve ser analisada como o último dos requisitos de admissibilidade. Então, você vai passar pela admissibilidade, de modo geral, vai ter que cumprir todos os pontos de admissibilidade, e depois, se o seu recurso for admissível, vai se perceber se tem ou não tem repercussão geral. Então, são duas fases. Na primeira fase passei por todas as súmulas, passei por todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Tenho uma questão constitucional. Então, tenho uma questão constitucional. E aí fala, bora ver se essa questão constitucional é algo de repercussão geral. Então, nós temos essa própria concepção de repercussão geral, que ele é o último dos requisitos de admissibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, quer dizer. Aí, quando se passa por isso, e o STF fala, apesar de ser um recurso admissível, apesar de ser um recurso que nós poderíamos nos manifestar, não tem repercussão geral. Não tem repercussão geral. Então, ele coloca que seria uma ausência de repercussão geral. E, ao ter uma ausência de repercussão geral, nós temos um efeito cascata negativo. E o que é esse efeito cascata negativo? Significa que todos os outros recursos extraordinários daquela matéria não serão enviados para o STF. É basicamente o STF falar, essa matéria não nos importa.
essa matéria não nos importa. Basicamente, é isso o que seria uma negativa de repercussão geral. O STF vai falar que não se importa em relação a não julgar. E não julga mais. E a gente vai falar que isso cria um precedente judicial negativo. O que significa criar um precedente judicial negativo? Significa que a partir dali, não vai chegar mais no STF. Mas para sempre? Para sempre é muito tempo. Pode ser que, em algum momento, você consiga convencer todos os graus de que aquela matéria tem repercussão geral, mas você precisa trazer novos argumentos que não existiam naquele momento. Então, a princípio, não julga mais. Julgou a sua matéria e depois não julga mais. E aí o STF dá adeus a essa matéria. Só que esse é o ponto em que a gente levanta dúvidas sobre a própria repercussão geral. E o que seria essa dúvida sobre a própria repercussão geral? O STF nega poucas matérias. Se a gente for fazer uma análise, nós temos cerca de 300 matérias negadas, 300 repercussões gerais negadas e cerca de mais de 1.200 repercussões gerais aceitas. Mais de 1.200 repercussões gerais aceitas. Então, você tem ali uma falta ou como a gente pode dizer, uma falta de desapego. O STF rejeita poucas matérias. E a repercussão foi gerada para ele julgar menos, para ele rejeitar mais matérias. Isso aqui não importa para a gente, isso aqui não importa para a gente e tudo mais. Então, é justamente para isso. E aí, como que é feito? E o Albert faz essa pergunta. Quem faz essa peneira? A peneira da falta de repercussão geral é uma peneira diretamente do pleno. O pleno do STF, que vai votar os temas de repercussão geral em termos de sua admissibilidade, que vai votar os temas de repercussão geral em termos de admissibilidade, e ao julgar o tema de repercussão geral, ainda não é o julgamento do recurso, é falar, tem repercussão geral. Aí, a votação, hoje, ela é virtual, ela criou o plenário virtual mais simples, e aí como que funciona? Cada um vai realizar o seu voto, se tem repercussão geral ou não, o relator faz uma síntese do que ele acha e os demais podem aderir. Aqui é uma votação bem menos fundamentada, né? Mas tem uma singela fundamentação. E aí é somente para dizer se tem ou não tem. Quatro ministros dizendo que tem, já tem repercussão geral. Então, não é maioria em si, né? Se você tem 4 ministros que dizem que tem repercussão geral, a matéria será votada. 4 ministros que dizem que tem repercussão geral, a matéria será votada. Qual que é o problema, né? O problema é que no plenário eles fazem uma análise concomitante. Vai ter uma tabela em que ele fala, tem questão federal ou não tem, tem questão constitucional ou não. E a questão constitucional, para eles admitirem o recurso ou a matéria, vai ter que ser 6-5, no mínimo, 6 para que tenha questão constitucional. Então, pode ser 6 tenham questão constitucional, e aí dos 6 que falam que tem questão constitucional, 4 tem que falar que tem repercussão geral. Então, essa que é a grande concepção. 4 falarem que tem repercussão geral. Então, não precisa de maioria ou absoluta. Qual que é a grande questão? Como uma ausência de repercussão geral significa, para o STF, não falar mais sobre a matéria. Não falam mais sobre a matéria. E aí criou na prática, realmente na prática, uma falta de desapego. O que significa isso? O STF vai empilhando teses de repercussão geral.
E qual que é o problema de nós termos teses de repercussão geral? É porque Deus sabe quando ela vai ser julgada. Só para vocês terem ideia, nós estamos na tese 1.200. Mais de 1.200 temas de repercussão geral para serem julgados. Muitos já foram julgados, mais de 400, 500 temas. Eu não sei ao certo, né? Mas, por exemplo, dia desses, o ano passado, teve a votação do tema 100, que era sobre a possibilidade de desfazimento da coisa julgada no juizado especial. É o tema 100. Tema 100, a gente está falando de 12 anos atrás. E ficou parado diante disso tudo e só foi votar em 2023. Então, você tem uma grande complicação dessa demora para julgar a repercussão geral. E aí, os temas que são muito importantes, demoram a ser julgados, porque eles acham que tem repercussão geral, então vai demorar a ser julgado. Os temas não importantes são totalmente descartados. Então, você chega um super tema, vai julgar quando der. Ele vai ter que chamar amicus curiae, chamar sociedade, são em relação ao tema que é super importante. Então, tema de repercussão geral. Já se achou 1.200 temas muito importantes. Aí, você tem o quê? As negativas. As negativas nunca serão julgadas. Eles negam esse próprio julgamento. Nós não vamos mais julgar esse tema. Então, e aí tem uma coluna do meio, aquilo que eles acham que é mais ou menos importante. Aquilo que eles acham que é mais ou menos importante. Esses temas que eles acham que é mais ou menos importante, fica para depois. E aí, o que acontece? Isso é bem interessante. Acontece que eles vão julgando aos pouquinhos, aos poucos. Ainda está travado? Oi. Voltou? Voltou? Então, eles vão julgando por outros motivos, vamos supor que falta de pré-questionamento, falta de admissibilidade por causa de um outro tema. E isso é antes da repercussão geral, é julgado pelo relator, que chega e fala, não tem pré-questionamento, né, recurso extraordinário, não, súmula do 279, que é a súmula 7 do STF, não é matéria de fato, e assim vai. Eles vão negando recurso extraordinário, e você vai tentando rediscutir isso via agravo interno. E eles vão controlando os temas que eles acham interessantes, mas que não querem julgar agora para definir uma tese jurídica, e vão negando por outros motivos, e vez ou outra passam a julgar. E aí podem transformar em repercussão geral. Então, tem uma complicação mal explicada. E tem alguns temas que têm repercussão geral automática, que é a linha 2, quando você recorre de uma decisão que declarou uma lei federal inconstitucional, tem repercussão geral que é automática, ou quando o recurso extraordinário quer recorrer porque o tribunal descumpriu jurisprudência dominante e pacificada ou súmula do próprio STF. Aí você pode recorrer em relação a esses dois pontos. E aí já vai ter repercussão geral automática, né? Já vai ter essa repercussão geral automática, ou que é objetiva, né? Então, vai ter esses pontos. Uma vez admitida a repercussão geral, e aí, no seu caso, virando um tema de repercussão geral, aí vai para o pleno, e o pleno, ao aceitar a repercussão geral, ao aceitar essa repercussão geral, vai julgar e formar um precedente que vincula. E esse precedente vinculante,
não está em nenhum lugar do código que é vinculante. A gente vai ter que fazer uma construção para entender que uma decisão em repercussão geral do Pleno do STF vincula, né? Que é uma lógica. Né? A decisão do Pleno do STF vincula. No máximo, você vai ter que falar, porque o 927, inciso 5, fala que decisões de plenos devem ser observadas, e você pode ter outros meios, né? Como também o agravo em RE não ser possível quando falar sobre tema de repercussão geral. E se não é possível, não pode subir para o STF, então você tem uma própria concepção de vinculação. Mas eu tenho que falar sobre isso no meu tema, no meu recurso extraordinário, falar sobre a repercussão geral. E aí, suscita isso, forma um precedente que vincula. Se nega a repercussão geral, precedente negativo, não deixa subir o seu recurso. Se ele admite a repercussão geral e julga o mérito, como teve, por exemplo, a desaposentação, a revisão de toda a vida, tudo isso foi julgado em regime de repercussão geral. Hoje mesmo foi julgado uma repercussão geral sobre a possibilidade de casamento acima de 70 anos ser por qualquer regime. Então, tem vários temas de repercussão geral que são votados e eles valem como precedente vinculante. A repercussão geral, e aí é bem interessante, deu a ideia para o STJ a utilizar o que se construiu da repercussão geral para o que a gente chama de relevância da questão de direito federal, no recurso especial. Né? Então, você tem aqui essa própria complicação que o STJ quer trazer para si a repercussão geral. Eu sou totalmente contrário em relação a isso, né? E é até interessante. Eu tenho um livro que eu organizei junto com o ministro Mauro Campbell e com o assessor dele, é o Fabiano Terzolin, e o Bruno Fuga, que é dono da editora Totti, e o STJ está maravilhado. A gente fez um livro sobre a relevância, e eu acho que a relevância tem que ser só para negar matérias, como se fosse a negativa da repercussão geral. Mas eu não acho que tenha que formar precedente. Né? Eu acho que não tenha que formar um precedente em si. E a grande preocupação, isso não tem que se preocupar hoje com a relevância, porque a relevância precisa de uma lei que a regulamente. E essa lei já foi protocolada como projeto-lei no Senado Federal, só que está tramitando ainda, a OAB tem que dar o parecer. Eu acho que será bem complicado em relação a isso. Se ela optar pelo mesmo caminho do STF, eu acho que ela tem que optar por um outro caminho. O TST fez algo mais ou menos parecido com a transcendência do recurso de revista, mas o TST fez melhor. Né? Melhor que eu digo é porque ele trabalha melhor a própria jurisprudência. Óbvio que ele julga uma matéria só. O STJ é coisa de louco, né? 400 mil recursos, se julga tudo quanto é matéria que não seja constitucional e trabalhista, assim, as especiais, mas ele julga penal, todos, julga fazenda pública, julga direito privado, direito de família, então tudo, né? Previdenciário, impostos e tudo mais. Então, você tem uma gama muito alta, bem maior do que o próprio STF. Então, por isso que eu fico mais refratário e cético se vai ser uma coisa boa ou não. Mas tem que enfrentar e falar sobre isso. O Fabrício fala, às vezes eles voltam atrás do nada, normalmente quando envolve imposto de renda ou contribuição previdenciária. Né? Nesse caso, né, você vai ter revisão de tese, você pode ter revisão de tese. E é muito interessante, tipo assim, porque eles julgam, né? Eles dão repercussão geral, julgam, e depois podem rever a tese. Pode rever a tese de que não tem repercussão geral e passa a ter repercussão geral, que é mais difícil, mas eles podem rever, ou podem rever a tese do precedente. Né? E não só isso, quando eles vão fixar o precedente de repercussão geral, fixar esse precedente, vai ser modulado os efeitos. Né? Então, realmente, eu acho que você tem que recorrer. Se não tiver um tema e tudo mais, você recorre e vai tentando ter esse tema. Se tiver o tema e você tiver arcabouço jurídico para mudar o tema,
é interessante também. Eu acho que recurso é para ser utilizado mesmo, né? Então, essas seriam as considerações sobre o recurso extraordinário e tudo mais. O Fabrício falou assim, o tema 808, 808, né? Sobre não incidência do imposto de renda sobre juros de mora em atraso de remuneração. Exatamente, ele vai e volta, né? E aí, e não só isso, aí ele julga e não modula efeito. Eu acho que esse é um vício que eles têm muito, que eles definem a matéria e depois eles precisam de embargos de declaração para modular o efeito. Então, talvez que precise de um modo melhor e tudo mais, né? Dessa própria concepção em relação a você ter uma definição logo em relação a isso. Mas ele pode voltar, né? Ele pode voltar atrás, rever a tese. Existe ampla possibilidade de revisão de tese no repetitivo, na repercussão geral, e por aí vai. Depois, vamos falar aqui sobre o juízo de admissibilidade. O que é esse juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade ele vai ser feito de dois modos, ou que a gente vai chamar de juízo de admissibilidade bifásico. O que significa esse juízo de admissibilidade bifásico, né? Vai ser um juízo de admissibilidade feito primeiro pelo presidente do próprio tribunal recorrido, presidente do Tribunal de Justiça, e o presidente do TRF, se for o caso. Isso tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Você tem que ambos têm o mesmo procedimento. Protocola no próprio tribunal recorrido, e aí vai para o presidente do tribunal, que vai proceder esse juízo de admissibilidade. E aí, quantas são as possibilidades? Quantas são as possibilidades de resultado desse juízo de admissibilidade? Quantas são as possibilidades de resultado sobre esse juízo de admissibilidade? Quantos que vocês lembram assim de cabeça, gente? Que é basicamente o artigo 1030, né? Quantas são as possibilidades de que o presidente do tribunal, ou vice-presidente, onde é vice-presidência que faz isso, pode claramente ali analisar a admissibilidade e ter de resultado? São 6 resultados diferentes. 6 resultados diferentes. Esses resultados, eu começo por um que é antes desses 6, que é, se falta algum vício formal, ele pode te intimar para suprir esse vício. O que significa? Ele pode te intimar ali para, em 5 dias, juntar a procuração, juntar um documento, juntar as custas. Então, você tem 5 dias para sanar o vício. Geralmente vai ser pelo presidente do tribunal, mas também pode ser feito lá no STJ ou no STF, se eles somente perceberem esse vício lá. Mas você tem 5 dias para sanar o vício, que ele vai dizer qual que é, tal qual todos os recursos. Mas, tirante isso, você tem 6 possibilidades de decisões do presidente do tribunal, sendo 4 delas pela negativa de admissibilidade e 2 pela concessão ou pela admissão, né? Não, você tem 4 pela admissibilidade, quer dizer, positiva, e 2 pela negativa de admissibilidade. 4 positivas e 2 negativas. O sonho, que é o sonho mesmo, né? Todos nós entramos com recurso especial. A decisão, o que é um sonho, é justamente chegar com a decisão do presidente e estar lá. Admito o recurso especial ou admito o recurso extraordinário e remeter para Brasília, né? Então, você tem aqui esse que é um sonho. Remete para
Brasília. Admito o recurso especial e faço a remessa para Brasília. A hipótese mais fácil, em termos cognitivos, mas mais rara de o acontecer. A mais fácil em termos cognitivos. A mais difícil, a que você mais almeja, mas bem raro de o acontecer. Tanto que é uma comemoração toda vez que você tem uma admissão de recurso especial ou de um recurso extraordinário de modo direto. A segunda possibilidade também é positiva. Só que é uma positiva com adendo, com algo bom, que é, ele fala, olha, eu não só vou admitir o seu recurso, como o seu recurso vai ser admitido como representativo da controvérsia repetitiva, da controvérsia repetitiva. O que significa isso? Significa que vai se admitir o recurso e, a partir desse recurso, o admitido, vai se falar, olha, ele tem uma matéria repetitiva e, por ter uma matéria repetitiva, a gente vai admitir e remeter para o Tribunal Superior com uma indicação de que ele vai virar um repetitivo. Ele vai virar repetitivo? Não necessariamente ainda. Por quê? Porque ele vai para o Tribunal Superior com a indicação de que ele tem uma matéria repetitiva. Aí chega no Tribunal Superior, o Tribunal Superior vai fazer uma análise se aquela matéria que o Tribunal de Justiça ou o TRF indicou como repetitiva, se ele vai aceitar ou não como repetitiva. Tem duas hipóteses ali. Ele aceita como repetitiva e vira tema de repetitivo, isso no STJ, em si, o recurso especial, ou vira tema de recurso extraordinário, e aí ele já aceita e vai julgar, ou o tribunal, o STJ, vamos supor, fala, olha, vocês acharam que era tema repetitivo, mas a gente acha que não é tema repetitivo. Vamos negar o tema repetitivo aqui, vamos não admitir como tema repetitivo, mas vamos julgar o recurso de modo geral. Então, vamos julgar. Não vai virar uma tese repetitiva, mas a gente vai julgar esse recurso. Então, ele sai do rito repetitivo e ele vai para o rito normal do recurso especial. Aí, voltando ao presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF. Também é possível ele pegar o seu recurso e falar assim, olha, a matéria com que você recorreu já tem repetitivo ou repercussão geral, está em andamento. O que significa isso? O que você quer, o STJ ou o STF irão julgar. Só que a gente não sabe quando que eles vão julgar. E se a gente não sabe quando que eles vão julgar um dia. O seu processo precisa andar enquanto eles vão julgar? Enquanto ainda está em andamento um julgamento de repercussão geral, ou ainda está em andamento um julgamento de repetitivo, o seu processo precisa ir para o STJ? Não. Aí o que faz o presidente? Admite o seu recurso especial e sobresta ele, e suspende ele. O que significa isso? Olha, como a matéria do seu recurso é tema de repercussão geral ou é tema de repetitivo, eu vou admitir esse recurso e deixar ele parado no próprio TJ, esperando que o STF ou o STJ defina o precedente para que você saiba o futuro desse recurso. Mas esse recurso está pronto,
Está admitido, só que esperando a definição da matéria que lhe é idêntica, da matéria que ele utilizou. Terceira possibilidade. A quarta possibilidade já é um pouco diferente. Na quarta possibilidade, se faz o quê? Ele tem a admissão, só que o tribunal julgou de modo diverso ao STJ em repetitivo, ou ao STF em repercussão geral. O que significa isso? Significa que quem está errado aqui? O tribunal ou o recorrente? O tribunal ou é o recorrente? Nesse caso. Nesse caso, o Tribunal de Justiça de Rondônia, por exemplo, ou de São Paulo, ele vai julgar a matéria e, ao julgar a matéria, ele julga diferente do repetitivo. Diferente do repetitivo. E aí eu recorro para que o repetitivo seja aplicado. Então, quem está errado nessa hipótese? O próprio tribunal. Aí, o que o presidente do tribunal deve fazer? O presidente do próprio tribunal deve dar uma bronca no próprio tribunal. E deve devolver para o colegiado, para a Câmara, e falar assim: adequem o seu, ou remeto para juízo de retratação, para que vocês considerem o tema tal repetitivo, o tema tal de repercussão geral. Ele tenta avisar o tribunal de que o tribunal está indo contra um precedente. Então, isso que é a quarta possibilidade, que a gente vai chamar de juízo de retratação por causa do precedente. O tribunal, vamos supor, de São Paulo, que não gosta muito de seguir os precedentes do STJ, né? O STJ definiu, é um repetitivo, ele julga contra, é o repetitivo. Você quer o quê? Você, enquanto parte, quer recorrer e avisar o STJ, eles não estão seguindo o seu precedente vinculante. E aí você entra com recurso especial. O presidente do tribunal deve devolver para a Câmara, a turma, qualquer que seja o nome, e falar: julguem conforme o STJ. Julguem conforme aqui, considerem isso. O presidente já pode fazer a aplicação? Olha, considero que vocês julgaram contrário ao tema tal repetitivo e eu vou aplicar o repetitivo? Não, porque o presidente não pode fazer uma análise de mérito, ele faz uma análise de admissibilidade. Aí ele fala, em termos de admissibilidade, ele está ok. O recurso está bem tranquilo. A grande questão é que, no mérito, ele está provando que o Tribunal de Rondônia está indo contra precedente. Então, vamos resolver isso aqui mesmo. Ele devolve para o próprio tribunal, para que o tribunal realize o juízo de retratação. Né? Então, esse é o grande ponto. Nesse caso, se o tribunal... O que o tribunal deve fazer, gente? O presidente do tribunal volta e fala, olha, vocês estão descumprindo a decisão do STJ em repetitivo, então analisem novamente, com carinho e tudo mais, o que deve ser feito pela turma. Deve voltar atrás? Deve fazer esse juízo de retratação e adequar ao tema? Eles são obrigados a fazer isso, de um modo geral? Eles devem fazer isso? Porque, assim, o precedente deve funcionar. E o que significa que o precedente deve funcionar? Ele deve ser construído justamente para que
ele mantenha uma coerência jurídica, né? Ou seja, o STJ define o tema e aí todos os tribunais aplicam. Se um tribunal não aplica, o próprio presidente devolve para que ele aplique. O presidente não pode forçar. E se o tribunal falar assim, mas a gente acha que o STJ está errado? A gente acha que o STJ está o errado. Aí, diante disso, que a gente acha que o STJ está errado, aí manda o processo, que aí o processo vai para o STJ. A turma, olha como que é. Fiz o recurso especial, bate no presidente, que devolve para a turma, para a Câmara, por exemplo, aí a Câmara fala, discordamos do STJ, vamos manter nosso julgamento, mesmo tendo repetitivo. Valeu, é o recado, mas a gente vai manter aqui. Aí, eles devolvem para o presidente, que remete ao STJ. Isso é bem importante, gente, porque muita gente fica com dúvida, né? Muita gente fica com dúvida sobre a possibilidade em relação a ter que entrar com o segundo recurso. Não precisa fazer nada, nada. Ele já vai automaticamente para o STJ ou o STF, dependendo de qual recurso for e tudo mais. Então tem essa própria consideração em relação ao juízo de retratação. Se eles se retratam, o recurso especial, o recurso extraordinário, já fez o sentido, né? Qual que é esse sentido? Já teve êxito, já teve a sua suficiência ali e conseguiu êxito. Mas se eles não se retratam, vai ser remetido para o STJ e STF. Dessas decisões, cabe recurso, gente? De alguma dessas decisões cabe recurso? Por quê? A grande questão é que dessas decisões você não vai ter um prejuízo. Então, se é o admitido, vai para o STJ, sem prejuízo nenhum. Se é admitido e vira representativo, dá controvérsia, sem prejuízo nenhum. E se é realizado o juízo de retratação, você está quase que na boa, que vão tentar mudar para aplicar o precedente que você queria no recurso, e se não mudarem, remete para o STJ ou STF. A grande questão é que ele sobresta o seu processo. Quando ele sobresta o seu processo. Quando ele sobresta o seu processo, aí você pode ter um prejuízo. Mas você não pode arguir prejuízo, porque seu processo vai ficar parado, pura e simplesmente. Meu processo vai ficar parado, eu acho que isso vai me trazer um prejuízo. Não é esse o tipo de prejuízo em si. A gente tem que pensar o prejuízo a partir de uma distinção. O que significa isso? É você falar, suspender o meu processo, e o meu processo não tinha que ter sido suspenso. Suspender o meu processo não tinha que ter sido suspenso. Aí sim, você vai poder recorrer, vai ser agravo interno da decisão do presidente para o pleno. Você alegando que, olha, ele suspendeu o meu processo que fala sobre a matéria A, mas aí usou uma tese, um tema repetitivo que é parecido com A, é uma taxa bancária, mas não é aquela taxa que eu estou cobrando, eu estou cobrando uma outra taxa que é parecida, mas ela é diferente. Então, meu processo não pode ser sobrestado por causa dessa taxa que vai ser julgado lá. Então, você diferencia aqui. Então, você entra com recurso para diferenciar, porque foi mal aplicado. Então, isso que é. E aí tem a pergunta do Marcelo Andrade, se esse sobrestamento pode ser efetuado ainda em primeiro grau. Pode. Né? Ele pode ser efetuado em qualquer momento, em primeiro grau, assim que entra com a ação, no meio da ação, quando eu já protocolei a apelação, e depois que eu protocolar o recurso para o Tribunal Superior. Tanto faz, a qualquer momento ele pode ser suspenso, desde que não tenha tido o julgamento em que, na instância que ele está, ele pode ser suspenso. Tem até um ponto aqui que, às vezes, eles suspendem processos que estão em execução. Aí não, só se o tema for de execução. E, às vezes, tem tema de mérito
que ele pega e suspende. E aí não faz sentido nenhum em relação a isso. Você suspender é um processo que não vai ser mais impactado, né? É um processo que você não teria um impacto, né, em relação a isso, né? Então, esses são os 4 pontos de admissibilidade positiva, né? Em termos de admissibilidade negativa, nós temos 2 espécies de admissibilidade. A inadmissibilidade, a negativa de admissibilidade, porque algum requisito de admissibilidade faltou, geral de admissibilidade. Faltou pré-questionamento, faltou súmula 7, esgotamento das vias recursais, como a gente falou sobre isso no grupo hoje, faltou qualquer coisa que não tem questão de direito, aí, no mais, é uma inadmissibilidade. O Fabrício colocou aqui, com a retratação, a parte recorrida tem prejuízo. Qual seria o recurso dela? Então, boa pergunta, Fabrício. Então, vamos supor que eu sou autor, perdi em segundo grau, mas eu tenho um tema repetitivo que é a meu favor. Então, eu entro com um recurso especial, e aí o presidente devolve para que a Câmara refaça a análise do precedente. Se a Câmara realmente, esse caso é de precedente, aí vai aplicar o precedente. Cabe recurso? Cabe, mas ele vai entrar na próxima hipótese. Então, vai caber recurso especial ou extraordinário, dependendo. Só que, qual que é a chance desse recurso especial que está indo contra um tema repetitivo? Qual que é a chance desse recurso extraordinário que está indo contra uma repercussão geral? A chance é quase zero, não é isso? A chance é bem pequena. Então, nesse caso, você não é que não tenha prejuízo em si, tem, só que nesse caso, você vai ter aqui uma complicação recursal, porque agora eles estão reafirmando que aplicaram, que é o precedente, como o precedente tem que ser. E isso entra na última hipótese, que é o que fazer quando o tribunal aplicou um precedente. E, ao aplicar esse precedente, você quer recorrer desse precedente. Então, você recorre desse precedente. O que o presidente do tribunal tem que fazer sobre isso? Julgar a admissibilidade contrária ao precedente. Por quê? Porque quando você tem um precedente que foi aplicado no seu caso, quais são as hipóteses de argumento recursal? Qual argumento recursal que você tem que usar que ele teria algum sentido? Quais esses argumentos? Você vai argumentar que os argumentos, a sua questão federal é distinta, que aí foi o que o Fabrício falou, distinção. Então, você fala, olha, o tema que eles utilizaram era sobre A, e agora eu quero falar sobre B. Não é sobre isso. Aí eu dou o exemplo dessa taxa. Vamos supor, tem um repetitivo, que é taxa de abertura de cadastro. Não pode cobrar. O banco não pode cobrar. Aí você está recorrendo sobre ela. Vai ser barrado, o seu recurso não vai subir. Mas se você está recorrendo sobre uma taxa bancária, outra taxa bancária, e aí eles aplicam o tema repetitivo que fala sobre o ataque, taxa de abertura de cadastro. Você vai recorrer falando assim, ó, o meu caso não tem nada a ver com
a taxa de abertura do cadastro. É só vocês verem que essa taxa é uma outra taxa. Você recorre em relação. Então, você vai falar sobre distinção. A matéria é distinta da primeira matéria. Então, você não quer a aplicação daquele precedente, porque aquele precedente não tem nada a ver com o seu processo. E o precedente tem que encaixar, gente. O que significa isso? O precedente ele tem que resolver aquele caso, né? Ele tem que trazer um conteúdo jurídico que se enquadre nesse caso. E o seu argumento vai ser falar assim, ó, o que eles decidirem aí, eu nem contesto se é bom ou ruim. Ele só não serve para o meu caso. Porque o meu caso é diferente, não é essa taxa, é outra taxa, não é esse valor, é outro. Então, você vai diferenciando em relação a isso, dizendo quais seriam as diferenças, né? A grande questão é o outro argumento. Qual que é o outro argumento? O outro argumento, você pode pedir o quê? A superação de precedente. Então, você pode pedir a superação de um precedente. E o que é superar um precedente? É você concordar que ele é para o seu caso. Então, você concorda que aquele precedente é para o seu caso, só que você fala, esse precedente já está desatualizado. Desatualizado. O que significa estar desatualizado? Você quer a superação do precedente. Então, você pode pedir, nesse caso, a distinção do precedente ou pode pedir a superação do precedente. Tranquilamente em relação a isso. Você recorre e você tem que demonstrar para o presidente que você está recorrendo sobre um repetitivo, ou esse repetitivo não tem nada a ver com o seu caso, ou você quer a superação. Ou essa repercussão geral não tem nada a ver com o seu caso, ou você quer a superação. Esse segundo ponto seria a superação. O primeiro ponto era a distinção. Nesse ponto vai ser a superação. Você vai falar mal do precedente e vai falar, olha, eu tenho argumentos que vão fazer com que o STJ, com que o STF alterem o precedente. Aí sim, o seu recurso é o admitido. Só que o presidente do tribunal pode falar assim, seu recurso está indo contra precedente, não trouxe nenhum fundamento novo ou que tenha ali o condão de mudar o pensamento. Ou não é distinto, ou não é distinto, ou não é para superação do precedente. Você não trouxe argumentos que versem sobre superação do precedente. Então, nós temos essa própria concepção, né, de que o presidente ou vice-presidente pode negar a admissibilidade por qualquer requisito, questão federal, questão constitucional, que não tem, pode ser por tempestividade, pode ser por pré-questionamento e tudo mais, e pode ser por precedente, porque o seu recurso não trouxe nenhum fundamento plausível para mudar o precedente que cabe a ele, seja por distinção, seja de superação. Aí ele nega. Você não pode ir contra precedente, nega a admissibilidade, ou você descumpriu algum ponto aqui, nega a admissibilidade. Então, nós temos duas hipóteses de negativa. E aí o presidente do tribunal negou essa hipótese de tentativa. Não vamos subir, não vamos deixar ir para o STJ. Aí vem a pergunta, são duas hipóteses de negativa. Quais são os recursos pertinentes a cada hipótese? É um recurso só? É um recurso só? Aí que a gente tem, depende. E o artigo 1042, e quem puder colar o artigo 1042 ou observar o artigo 1042, faça. O artigo 1042 diz,
da decisão do presidente pela negativa de admissibilidade, da decisão do presidente pela negativa de admissibilidade, cabe agravo em recurso especial extraordinário, depende qual. Salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de casos repetitivos. Então, olha como que é. Você vai entrar com agravo em RESP ou agravo em RE se for por qualquer motivo de inadmissibilidade menos precedente. Qualquer motivo de admissibilidade menos precedente aqui. Qualquer motivo de admissibilidade menos precedente. Aí você entra com agravo em RESP. Mas quando ele negar por precedente, está contra a repercussão geral, está contra tema repetitivo, é uma inadmissibilidade, né? E o próprio código fala, o Daniel fala que cabe agravo contra a decisão do presidente que inadmitir recurso especial ou extraordinário, salvo quando fundada na aplicação. Então, inadmissibilidade fundada na aplicação. Está no código que é inadmissibilidade. Tem gente que defende que não é inadmissibilidade. Aí cria uma negativa de segmento. É tudo inadmissibilidade, como o código diz. Inadmitir recurso extraordinário fundado em aplicação de precedente firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de casos repetitivos. É inadmissibilidade. Só que, nesse caso, não vai caber recurso para o Tribunal Superior. Não vai caber. Você vai ter que convencer o Tribunal de Justiça sobre essa distinção ou superação. E como vai ser? Vai ser via agravo interno. Então, você vai ter que recorrer da decisão do presidente via agravo interno, quando for fundada em precedente. Quando for fundada em precedente, via agravo interno. Quando for qualquer outro motivo, via agravo em recurso excepcional, agravo em RESP, agravo em RE. É assim que funciona essa recorribilidade. Mas o 1040 te explica isso, gente. Cabe agravo contra a decisão do presidente que inadmitido o recurso especial ou recurso extraordinário. Agravo em RESP, o agravo em recurso extraordinário, especial ou extraordinário. E qual que é o intuito? Levar para o Tribunal Superior. E aí o artigo 1042 vai procedimentalizar isso e falar que vai remeter para o Tribunal Superior contra razões, retratação e tudo mais. Tudo sobre isso. Mas quando ele fala, nego porque você recorreu contra precedente. Aí, quando tiver um recurso contrário a precedente, aí não pode ser esse agravo em RESP, vai ser o agravo interno dirigido para o pleno do tribunal, porque o presidente é o presidente do pleno do tribunal, é o colegiado que ele participa, e aí você vai ter que convencer o presidente de quais os argumentos. A mesma coisa o anterior. Distinção ou superação. Distinção ou superação. Você vai ter que falar para o presidente que é o colegiado de que o presidente errou. Não percebeu que a matéria era distinta daquela que formou o precedente. Então, você vai ter que ter aqui uma percepção do que se negou a admissibilidade, uma coisa ou outra, e aí poder entrar ou com agravo em RESP ou RE, ou ARESP ou ARI, ou entrar com agravo interno. Esse é o primeiro ponto. O agravo interno vai para o tribunal, o próprio tribunal, e depois o acabou, se você perder. E o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário leva para o Tribunal Superior. O que a gente pode retirar disso? Retirar que, quando aplica precedente,
Quando aplica precedente, você vai ter um controle de impossibilidade de ir para o Tribunal Superior contrário a precedente. A não ser que você tenha uma tese muito boa, que você vai convencer o próprio presidente, não, isso daqui não é uma mera tentativa de aplicar o precedente, não, uma tentativa de dialogar e tentar transformar esse precedente para revogá-lo, para mudá-lo, assim e tudo mais. Então, esse que é importante, agravo em resp das hipóteses gerais, agravo interno das hipóteses de precedente. E aí vem uma pergunta, pode, ao mesmo tempo, ele negar pelos dois? Ao mesmo tempo, ele nega porque, vamos supor, faltou pré-questionamento, e aí, no outro, ele nega porque foi aplicado repetitivo. Nesse caso, você vai ter que recorrer dos dois, tanto do agravo interno por causa do precedente, quanto do agravo em RESP ou RE por causa das outras matérias, para questionamento, tempestividade, ausência de questão, e assim vai. Então, você vai poder entrar com dois recursos aqui, cada um dialogando com a sua matéria. O agravo em RESP ou RE, ele vai ser sobre aquilo que foi negado, vamos supor, súmula 7. Então, você vai falar por que a súmula 7 ela não tem que ser aplicada. E se ele falar além da súmula 7, tem aqui no mérito um repetitivo que fala sobre isso. Você recorreu contra esse repetitivo. Aí você vai ter que entrar com agravo para falar que esse repetitivo é distinto, né? Ou que ele está errado. Isso para convencer o pleno do próprio Tribunal de Justiça de que o presidente está errado. Então, é assim que funciona. E se eu entrar com os dois, primeiro vai o agravo para o pleno, e se o agravo no pleno não subir, acabou o processo. Porque qual que é o julgamento? Se o presidente tem que admitir ou não admitir o recurso, ou admitir ou inadmitir por outro motivo, que aí só o agravo em RESP cabe aqui sobre isso. Né? E aí, o que é esse, focando no agravo em RESP, porque eu já falei do o agravo interno. O que é esse agravo em RE ou RESP? O agravo em recurso excepcional. É o meio pelo qual, num recurso acessório, eu tenho um recurso acessório, e esse recurso acessório visa exatamente levar para o Tribunal Superior aquele recurso. Então, eu vou poder levar para o Tribunal Superior, forçando a ida para o Tribunal Superior. Então, eu vou forçar a ida para o próprio Tribunal Superior via o agravo em RESP, via agravo em RE. Então, isso que é o agravo. E o que é o mérito desse agravo? Esse agravo, ele é um recurso acessório. E o que significa ser um recurso acessório? Recurso acessório que você precisa de um principal. Então, ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar junto com agravo, com recurso especial, ou junto com recurso extraordinário. Então, ele está colado um no outro ali. Ele está eminentemente colado um no outro. Então, isso é o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que ele é um recurso acessório. E se ele é um recurso acessório, claramente, você vai vincular ele e o mérito dele será um mérito em discutir o quê? Qual que é a discussão do agravo em RESP, gente? Porque o presidente disse que o RESP é inadmissível. Ele não pode ser admitido. Qual que é a discussão desse agravo? Qual que é esse ponto em relação ao agravo? Você vai falar que o agravo é admissível. E aí, basicamente, a construção dele, além de tempestividade e tudo mais, é você falar, fazer um raio-x da decisão, e dentro desse raio-x da decisão é falar, ele negou
vamos supor, é o meu recurso pela súmula 7 e súmula 5. Aí, o que o meu agravo tem que falar? Da inaplicabilidade da súmula 7, da inaplicabilidade da súmula 5. Então, aquilo, eu preciso, e aí é um erro muito comum na advocacia, eu preciso repetir o recurso anterior? Eu preciso repetir o recurso especial? Não, porque esse agravo ele é bem específico. Ele é agravo sobre os erros do recurso especial ou sobre os erros do recurso extraordinário. Então, se o presidente disse, faltou pré-questionamento, só isso, faltou pré-questionamento, nego a admissibilidade, não admite o recurso especial, o meu agravo vai falar o quê? Tem pré-questionamento, está aqui na folha tal, aqui, tal, pega um print e fala, está aqui, ó, é um pré-questionamento bem feito aqui e tudo mais. Então, é justamente para isso que serve o agravo. E aí o mérito dele é a admissibilidade. Então, quando dá provimento a ele, vai julgar o recurso especial. Então, ele só existe para tornar possível entrar com o recurso especial ou analisar o recurso especial ou analisar o recurso extraordinário, somente para isso. Então, ele tem esse caráter eminentemente acessório, né? Tanto que, no STJ, geralmente, ele não se fala provimento ao agravo. Dou provimento ao agravo para julgar o recurso especial. Só fala assim, agravo em resp. Conheço do recurso especial e julgo. Se ele conheceu do recurso especial, é porque seu agravo foi provido, e aí conseguiu êxito em relação a isso. Ou né, ainda é possível que o próprio ministro fala, chegou um agravo em resp, analisei os fundamentos, transformo o agravo em resp. O que ele quer dizer com isso? Converte-se o agravo em resp. Então, eu usei o agravo para forçar com que meu resp fosse para o Tribunal Superior, então tem um agravo em resp. Aí o relator fala, converto o agravo em recurso especial, ou seja, ele vai analisar o próprio recurso especial, porque ele deu provimento ao agravo. Por mais que ele não falou provimento, tudo mais, ele fala, converte. Pronto. Você conseguiu o que você queria no seu agravo em resp, que era basicamente que julgasse o seu recurso especial, ou o seu recurso extraordinário e tudo mais. O que não se confundir, ele tem 15 dias, ele é protocolado ainda no TJ, ou no TRF, para remeter junto com o recurso especial ou extraordinário que estava sendo trancado para o Tribunal Superior. E aí o Tribunal Superior que vai fazer análise de admissibilidade e de mérito dele. Admissibilidade e mérito dele. Então, é essa análise que vai ser feita e é essa análise que vai ser construída. E aí ele cumpre o seu papel se ele conseguir demonstrar que o recurso especial ou o recurso extraordinário tinham tempestividade, tinha pré-questionamento, tinha admissibilidade de modo em geral, né? O Saulo falou assim, pode porque aconteceu comigo, mas como a gente já passou um tempo, eu não sei mais ou menos o que ele falou que pode. Mas, se quiser falar, Saulo, contar o que seria... Professor, foi justamente esse caso de ter a inadmissibilidade com base no precedente e com base, se não me engano, ele falou cotejo analítico, alguma coisa. E eu estava justamente na dificuldade de como levar para o STJ, porque é aquele caso que o STJ errou a contagem de votos e tudo mais. Então, provavelmente agravo com o agravo em resp, mas torcendo para que o agravo interno seja provido, né? Porque senão ele não vai. E se o agravo interno não for provido, é o trabalho que você fez do agravo em resp, acabou, né? Porque aí ele não vai seguir. Aí pode tentar uma reclamação, mas você mesmo disse, não cabe a reclamação. Ele é o presidente que inadmitiu uma reclamação minha justamente num caso assim, né? Só que o meu caso, eu insisti na reclamação por um motivo. Eles falam que aplicaram a taxatividade mitigada, mas eles negaram a taxatividade mitigada.
Eles falam que usaram que é o precedente, eu falo que não, eles não usaram o precedente, né? Então, mas assim, essas grandes questões que a gente tem dessa complicação. O agravo em RESP é basicamente a admissibilidade do recurso anterior. Ele é um recurso teoricamente simples de ser feito. E quanto mais simples a decisão de inadmissibilidade, mais simples ele será. Por exemplo, ele fala, faltou tempestividade. Você contou o prazo errado. E se você tiver contado o prazo certo, é um agravo muito simples. Você não precisa fazer um grande agravo. Você fala da própria admissibilidade do agravo e fala, no mérito, o tribunal contou errado, tem esses e esses dias que eu certifiquei lá, tudo pronto. Aí vai para o STJ e vai dar com admissibilidade em relação à tempestividade. Mas quando chega para o relator vai analisar o agravo, não precisa ficar alheio ou adstrito, quer dizer, somente ao que o presidente diz. Ele pode concordar com você pelo presidente e discordar para o outro. Mais ou menos assim. O presidente disse que é intempestivo, você comprova que é tempestivo, segue lá e ele nega por falta de questionamento, sem nenhum problema em relação a isso. Então, ele tem total possibilidade nessas questões de admissibilidade de falar sobre tudo que ele almeja. Mas a grande questão é a gente poder entender claramente, né? Claramente a dificuldade que pode ter entre entrar com agravo em RESP e entrar com agravo interno ao mesmo tempo, ou entrar com o interno e o agravo em recurso extraordinário ao mesmo tempo, porque você tem que analisar claramente essa decisão, claramente, ponto a ponto. Fazer um risco aqui, quais foram as súmulas, quais foram os fundamentos, e aí você vai criar um tópico para cada fundamento do seu agravo, seja o agravo em RESP, seja ali sobre o agravo interno em relação ao precedente. E essa é a grande pegadinha aqui. E quem não atua no Tribunal Superior, né, eu já vi gente entrar com agravo interno, sendo que era o agravo em RESP, né? E assim como eu já vi gente entrar com agravo em RESP enquanto era o agravo interno, né? E aí não tem escapatória, não cabe fungibilidade. O STJ já falou que não cabe fungibilidade, tchau. Aí errou o agravo, acabou, né? Então precisa ter isso. E quando for, que é o caso que o Saulo disse e eu falei também, eles acharem duas inadmissibilidades diferentes, sobre aspectos diferentes, vai caber o agravo interno e vai caber o agravo em RESP, né? E eu estou com uma agora idêntica sobre taxatividade mitigada, que eles falaram que aplicaram a taxatividade mitigada e ainda falam que seria a súmula 7 na outra parcela do recurso. Então, tem que entrar com os dois, um para falar que não é súmula 7, o outro para falar que não é sobre precedente ou que não é para... Eles não aplicaram o precedente, então a matéria é distinta em relação a isso, né? Então, isso é o que eu tenho para falar sobre o agravo em recurso excepcional, ou agravo do 2022, ou agravo contra a decisão de inadmissão de recurso excepcional, qualquer que seja o nome, é o agravo do artigo 1022. E pincelei sobre o agravo reinterno sobre isso, né? Chegamos a 19h40 aqui, 8h40, 20h40 para quem está no horário de Brasília. Vamos fazer um intervalo de uns 10 minutos, a gente volta daqui a pouco. Voltando agora, vamos voltar para essa nossa última parte aqui da aula de hoje, e aí também o fechamento de todo o curso, do 8º módulo e de todo o curso. Falando sobre Tribunal Superior, né, é bem interessante a gente poder falar sobre como funciona
essa admissibilidade lá no Tribunal Superior. Por quê? Porque o Código, ele fala que o presidente do Tribunal de Justiça ou do tribunal anterior, digamos assim, Tribunal de Justiça, TRF e tudo mais, vai fazer a admissibilidade prévia. Admitido ou chegando via agravo em RESP ou agravo em RE, chega no tribunal. No tribunal, teoricamente, se a gente for analisar o CPC, vai para o presidente, que sorteia e manda para o relator. E aí o relator faria ou fará a admissibilidade real ou definitiva, e é essa admissibilidade que vale, e o relator tem a prerrogativa de fazer a admissibilidade em termos monocrática ou admissibilidade de mérito em si, né? De mérito não, colegiado em si. Então, ele vai fazer a admissibilidade ou monocraticamente ou em termos colegiados, mas é a admissibilidade definitiva. Só que, em ambos os tribunais, os regimentos dos tribunais foram alterados e hoje nós temos como se fosse um primeiro filtro de admissibilidade nas presidências dos tribunais, tanto na presidência do STJ quanto na presidência do STF, nós temos um filtro de admissibilidade, um primeiro grande filtro de admissibilidade. E o que funciona, como que funciona isso? Você vai ter essa admissibilidade realizada pela grande equipe do presidente do STJ ou do presidente do STF, que eles vão ter a equipe ali já passando pelo primeiro filtro. Um filtro formal, né? E aí você pode falar em termos de formalidade em relação à tempestividade, às procurações, à cadeia de subestabelecimentos, algum tipo de documento, custas, preparo, e assim vai. Vai ter essa análise totalmente formal, objetiva, e aí vão certificar isso nesse primeiro setor. Se tiver algum óbice, hoje o STJ, por exemplo, ele faz uma notificação de óbices, e é assim, óbice, você tem que entrar no processo e ver qual que é o óbice. O óbice geralmente pode ser as custas, pode ser a procuração e tudo mais. E aí você tem que sanar esse óbice em 5 dias, como preconiza o 932, parágrafo único, ou o 1029, parágrafo 3º. Então, tem essa questão dos óbices. Além disso, além desse ponto, a gente vai ter ainda uma análise geral, ainda na presidência, essa análise geral sobre a aplicação dos precedentes. Súmulas impeditivas de recursos, súmulas que podem falar sobre o mérito, súmulas sobre admissibilidade. Então, ele vai fazer ali sobre os repetitivos, sobre IAC, sobre repercussão geral, se for no STF. Então, você vai ter agora, ainda na presidência, um filtro sobre esse aspecto mais geral, para que aplique-se esse filtro de precedentes repetitivos, súmula, repercussão geral. Ultrapassado tudo isso, não quer dizer que o seu recurso é admissível. Quer dizer que passou pelo primeiro filtro de admissibilidade do STJ ou do STF, e aí o presidente solta, concluso ao relator. Remeta-se ao relator. Aí que ele sorteia o relator. Enquanto isso, a presidência do tribunal atua como relatoria. A presidência do tribunal faz esse primeiro filtro de relatoria. Passou por esse filtro, ele sorteia alguém. Mas significa que é admissível? Ainda não. Ainda não significa que é o admissível. Diante disso, a gente vai ter que, nesse aspecto, não é admissível ainda, o relator vai ter a sua prerrogativa. O relator pode fazer uma análise mais apurada sobre a admissibilidade, não tem questão federal, que aparentemente tinha, mas não tinha, e aí ele vai poder utilizar
um aspecto mais aprofundado. Então, isso significa que ele vai fazer uma análise mais apurada, mas não significa com admissibilidade. Mas passar pelo filtro da presidência já é o primeiro aspecto para que a gente possa chegar no julgamento de mérito do recurso especial ou no julgamento de mérito do recurso extraordinário ou dos próprios agravos em si, né? Porque aí passa para a presidência, passa para o relator. Então, se tiver tudo ok, passa para o relator. É o relator que vai julgar o mérito, vai julgar a admissibilidade com mais afinco e tudo mais. Então, essa é uma mudança que não está no código. O código não explica isso. É só reatuando no STJ, no STF, para você poder entender o regimento interno de cada um desses tribunais, justamente para que você tenha esses detalhes e esses entendimentos. Só que, se o presidente, aí vem o outro aspecto, se o presidente nega a admissibilidade, então chega lá, recurso especial, muito mais difícil, recurso extraordinário, muito mais difícil ser admitido, mas se chega lá, principalmente o agravo em RESP ou agravo em RE. O próprio presidente, se ele verificar, por exemplo, daqui é súmula 7 mesmo, ele aplica a súmula 7 e nega. Então, o próprio presidente do STJ ou o presidente do STF pode negar a admissibilidade por causa de uma dessas súmulas que a gente já falou e tudo mais, ou por causa de um precedente e tudo mais. Então, ele vai fazer essa análise e julga. Julga inadmissível o recurso especial, então é uma decisão monocrática. Só que aí o regimento interno colocou o quê? Ambos os regimentos internos colocaram o quê? Quando o presidente decide monocraticamente, aí cabe agravo interno. Só que aí esse agravo interno vai gerar a redistribuição. Ou seja, vai sair da conclusão do presidente, porque ele não vai julgar o mérito do recurso em si, e aí você entra com agravo, e esse agravo vai para o ministro que vai ser o relator, né? Então, o próprio presidente pode negar a admissibilidade, e aí manda para, se tiver o agravo interno, manda para a redistribuição e vai ser feita a própria distribuição. Então, tem essa peculiaridade aqui. E como que tem que ser esse agravo? A gente já falou de agravo interno lá atrás, mas ele é muito utilizado no próprio âmbito do STJ, né? Exatamente STF, exatamente por ser ali quem vai atacar a decisão monocrática. Ainda mais que você vai ter várias decisões monocráticas. Dificilmente um recurso vai para o Tribunal Superior e vai ser julgado no mérito. Porque se você for para ganhar direto, né, vamos supor que a gente vai ganhar o recurso especial, você tem razão, não sei o que lá, pode ser que o relator dê provimento monocrático também, né? Alguém me pediu, por exemplo, na última aula, um modelo, eu vou mandar nos 2 grupos, né? Do processo que a gente tem, é um modelo que foi dado provimento e tudo mais, aí eu mando lá, nos 2 grupos, o número do processo, que vocês podem acessar e ver tudo mais, aí ele vai dar provimento monocrático, como foi aqui. Quando que vai para o colegiado? De cara. Geralmente, quando é admissível, quando já chegou admitido o recurso especial, que tem uma discussão muito complexa. Não tem precedente nem para provimento e nem para improvimento. Ou não precedente fácil, assim, de enquadramento. Uma matéria mais nova ou mais estranha em relação a isso. Então, o agravo é muito importante, e aí todas as dicas e o que eu falei sobre o agravo interno lá atrás servem para esse momento aqui. E aí julgou o recurso especial, julgou o agravo, e aí o que cabe agora? Qual que é o recurso cabível? E aí que entra, julgou o mérito do seu recurso especial ou ficou somente na admissibilidade? E esse é o ponto que eu acho muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de julgamento de mérito, o agente vai, né, poder entrar com embargos de divergência. Eu tive até um caso, né, de um cliente aqui do interior
de Rondônia, um escritório que contratou a gente para fazer um recurso especial em São Paulo e tudo mais. A gente fez recurso especial em São Paulo, a admissibilidade em São Paulo é muito demorada, quase 2 anos para ter recurso especial, e na admissibilidade o agravo em réis para poder chegar no STJ. Aí saiu a decisão que olha como foi. O ministro conheceu do recurso especial, foi via agravo em réis, conheceu do recurso especial e negou provimento. Qual que é a grande diferença desse conheceu do recurso especial e negou o provimento? É que ele julgou o mérito. E, ao julgar o mérito, é óbvio que ele julgou o mérito monocraticamente, aí eu tive que entrar com o agravo interno ainda, né? Então, diante disso, ao julgar o mérito, eu entrei com um agravo interno de julgamento de mérito. Ele negou para o provimento ao agravo interno. E aí julgou o recurso especial. Eles mantiveram o improvimento do recurso especial e tudo mais. Então, negou o mérito do recurso especial, entrei com o agravo interno, mantiveram a negativa do mérito, né, o improvimento do recurso especial. Quando eu avisei o advogado, eu falei assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí ele fala, começa pela ruim. Eu falei assim, a gente perdeu, né? Aí ele, qual que é a boa, então? Eu falei, a gente perdeu no mérito, né? Aí ele falou assim, mas perder é perder de tudo quanto é modo. Eu falei, não, agora a gente tem a possibilidade do embargo de divergência. Então, quando você consegue que o seu recurso especial e que o seu recurso extraordinário tenham sido julgados no mérito em si, aí cabe embargo de divergência. E o que é o significado desse embargo de divergência? Que é um recurso muito raro, muito complexo, tudo mais. Por quê? Porque o funil vai apertando. Então, vai ser poucas vezes que você vai fazer o embargo de divergência. O embargo de divergência funciona quando você consegue chegar no mérito, ou seja, por mais que você perdeu no julgamento de mérito do recurso especial ou do recurso extraordinário. Uma turma julgou de um jeito que você não concorda. Aí o que você deve fazer aqui? Você deve pesquisar a sua matéria base, a sua questão federal. No caso da minha questão federal, era a ausência de causa do debende, né? E, por isso, a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de julgamento antecipado, e era artigo 373, a inversão do ônus da prova, parágrafo 1º, e o 355, que teve o julgamento antecipado, a gente era contra isso, e a gente teve que achar um outro acordo, no nosso caso, se não me engano, era a quarta turma, achamos um acordo da terceira turma para que a gente pudesse fazer esse confrontamento. Eu preciso de um acórdão de uma outra turma. Pode ser da mesma turma, desde que eu comprove que alteraram 3 ministros daquela turma. Mas ele vai poder, considerando que aquilo seria outra turma. Então, a gente tem essa construção de que eu pesquiso. E aí que é um recurso que ele precisa de uma pesquisa. O que significa ser um recurso que precisa de uma pesquisa? Eu preciso, para entrar com embargo de divergência, de pesquisar. Eu vou ter que ver o meu recurso, perceber que o meu recurso foi julgado no mérito do recurso especial, do recurso extraordinário, olhar para outra turma e, ao ter essa pesquisa, achar um caso similar no fato, então precisa de uma similitude fática, e que o resultado é diferente. Um exemplo, o meu caso está na quarta turma do STJ, foi julgado improvido, sem necessidade de inversão do ônus da prova e possibilitando o julgamento antecipado, e eu achar uma situação parecida que o STJ entendeu que não pode julgar o antecipado e que tem que inverter o ônus da prova. Então, você tem uma similitude das situações, uma similitude das partes ali, e, no mérito,
na solução jurídica, você vai ter diferenças. Então, similitude nos fatos, fatos parecidos, as mesmas questões de direito foram colocadas para o STJ, na mesma base de suporte fático, e aí eles percebem que o suporte fático é o mesmo, e aí uma turma decidiu de um jeito, a outra turma decidiu do outro jeito. E é requisito de admissibilidade você comprovar a divergência. Então, você começa com a admissibilidade falando da divergência existente, da terceira turma com a quarta turma, da primeira turma com a segunda turma e tudo mais. Não cabe em RO, né, que é o recurso em mandado de segurança. Eles restringiram isso, né? Assim como não cabe em competência originária também. Ele é somente em recurso especial e recurso extraordinário. E é só vocês verem, no artigo 1043, eram 4 hipóteses, dentre essas que cabiam em competência originária, e eles revogaram 2, deixando somente no mérito do recurso especial e do recurso extraordinário, basicamente do mérito desses recursos aqui. E aí você faz essa comparação. Você precisa achar o que a gente vai chamar de acórdão paradigma. Então, você necessariamente precisa procurar e achar esse acórdão paradigma. E dentro desse acórdão, dessa comparação que você faz, você vai ter que comparar eles, que eles têm aspectos fáticos similares e questões e resolução jurídica ou solução jurídica, interpretação jurídica de modo diverso. Então, isso é dever da parte. E aí, o seu recurso dos embargos de divergência vai ser construído primeiro dizendo, existe a divergência é essa, eu cumpro que os acórdãos são do STJ de turmas diferentes, ou da mesma turma com outra composição, o acórdão tem que demonstrar, o da outra turma, tem que demonstrar uma divergência atual, e o que significa demonstrar uma divergência atual? Não importa, e não é ser um acórdão novo, necessariamente. É que você não pode utilizar de um acórdão em que já foi superado. Vamos supor que a terceira turma, há 4 anos atrás, votava do jeito A, agora vota do jeito B. Aí eu pego esse acórdão do jeito A e falo que é atual. Aí eles vão dar litigância e má-fé, né? Então, você precisa pegar um acórdão que represente aquilo que é o entendimento daquela turma agora, né? Que não precisa ser desse ano ou do ano passado, mas que você fale, esse é o último julgamento deles sobre essa matéria. Ponto. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas que eles não podem ter mudado, né? Eles continuam julgando e mudaram, e eu omiti isso. Então, eu preciso de uma atualidade da divergência e que realmente haja essa divergência de um outro colegiado para que faça sentido. E aí eu levo para o STJ, para o STF, que falo, não tem como um tribunal superior, que é feito para pacificar a jurisprudência, para pacificar a interpretação da norma federal ou constitucional, ficar com divergência. Não tem como. Então, vocês pacifiquem. E aí tem que sair daquela turma e ir para um colegiado maior. Sai daquela turma e vai para o colegiado maior. No STF é fácil essa competência, que sai de uma das turmas e vai para réu pleno. Tranquilo, réu pleno vai lá e julga. No STJ depende, porque o STJ é dividido entre 2 turmas de direito público, 2 turmas de direito privado e 2 turmas de direito criminal. Aí pode ser que essas matérias que tem divergência, ela é ao mesmo tempo de direito público e privado, vamos supor, responsabilidade civil. Pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. E aí tem que ir para a corte especial. Mas se for algo que somente direito privado lida, aí fica na própria seção de direito privado, que é a junção da terceira e a quarta turma, ou se for direito público, é a junção
da primeira e segunda turma, e aí você tem que se julga esse recurso. Você constrói ele da divergência e depois, no mérito, da solução para a divergência. Qual solução que você quer? E aí você entra com recurso propondo, primeiro, que existe uma divergência e qual que é a solução que você percebe. É óbvio que a solução é do acórdão que você trouxe como paradigma, porque você demonstrou que existe uma divergência, é um dissídio, fez o cotejo analítico, fez essa comparação, ou aqui está a similitude, os acórdãos parecem nisso, tudo mais, e você constrói isso. A análise deles vai ser, primeiro, tem divergência? Não tem divergência. Tem divergência, conheço do recurso. Não tem divergência, não conheço do recurso. Então, é óbvio que tem os outros requisitos de admissibilidade, prazo, preparo, tal, tudo mais, mas tem aqui esse requisito de admissibilidade é ter divergência ou não. Tem divergência, passamos para o mérito. Eu não posso simplesmente entrar sem juntar o acórdão, sem fazer o cotejo analítico, que aí é inadmissível, porque a divergência é uma questão de admissibilidade. Tendo a divergência, aí eles passam a analisar a divergência. E aí, vamos supor, só para a gente poder imaginar. Terceira turma é a turma do meu caso. Pensa A. Quarta turma é a turma do caso paradigma. Pensa B. Eu perdi com A e quero o resultado de B. Quando e qual o resultado que permite a pacificação? Porque embargos de divergência serve para pacificar a jurisprudência dentro do próprio tribunal, é o que a gente chama de pacificação intramuros do próprio tribunal. Qual o resultado dos embargos de divergência pacifica a jurisprudência? O provimento do recurso, o parcial provimento ou improvimento do recurso? Qual deles pacifica a jurisprudência? Considerando que a gente partiu do mérito, né? A gente partiu, a gente entrou no mérito, que a gente passou pela readmissibilidade, né? Então, seria mais ou menos isso. Qual que é a pacificação? Em qual dos resultados você pacifica a jurisprudência? Quando você consegue provimento, quando você tem improvimento ou quando tem parcial? O aqui foi dito o improvimento. Aí já falou o provimento, né? Na verdade, e aí o Diego trouxe, depende, né? Na verdade, esse nem depende. Todos os julgamentos dos embargos de divergência pacificam jurisprudência. Como assim? Se eu ganho, eu tive um resultado A e eu demonstrei que tem um resultado B. Eles percebem que tem uma divergência e falam que o correto agora é B. Eu ganhei, e o correto é B. Eu tenho parcial provimento. Eles percebem que tem divergência e fazem uma junção de A mais B, que seria o parcial provimento. Essa é a nova jurisprudência, ou o novo precedente. A mais B. E se eu tenho o improvimento, o correto é A, que é o meu caso, eu perdi o recurso. Eu perdi o recurso, mas eu ajudei o direito brasileiro. Olha que bonito, né? Porque eu perdi o recurso e agora as duas turmas vão ter que julgar A, do mesmo modo que o meu, né? Então, se eu trouxe que a quarta turma julgava B, e no meu caso foi A, eu convenci eles que tem uma divergência, a partir de agora, no meu caso, vão julgar A, e o meu caso vai ser a base para que a terceira turma continue julgando A, e a quarta turma também, agora que julgava B, vai passar a julgar A, porque vai vincular essas turmas e vincular, porque embargos de divergência têm alto poder de vinculação. Então, em qualquer dos resultados vai ter a formação de um precedente, de uma nova pacificação, e aí, a partir daquele momento, vai ter que seguir
mesmo que seja provido, parcialmente provido ou improvido. Chega num resultado, tinha divergência, agora não tem mais, e o que eles decidirem vai ser a diretriz para ambas as turmas continuarem a decidindo agora de modo pacificado. Então, em qualquer dos resultados, a gente pacifica a jurisprudência, mesmo que você perca. Você ajudou o direito brasileiro, mesmo perdendo os embargos de divergência, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Um dia desses, né, sobre esse caso que eu falei, né, eu até postei no Twitter, né, que eu estava fazendo embargos de declaração em agravo interno, em embargos de divergência, em embargos de declaração, em agravo interno, em agravo em RESP, né? Esse tamanho aqui, que é justamente para a gente poder compreender como que chegou até lá. Mas, embargos de divergência é isso também, né? E é assim que a gente constrói o próprio embargo de divergência, e assim que é feito o julgamento dos embargos de divergência. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, né, pedir a palavra, pode colocar no próprio chat também, pode já se manifestar em relação a isso, para que a gente possa responder todas as dúvidas possíveis. Alguém tem alguma dúvida, gente? O João está sem dúvida, né? Aí aqui a Clarice falou assim, eu fico só imaginando se os agravos em RE e RESP costumam ser eficientes, né? No caso do recurso em mandado de segurança, teria RE em havendo divergência, só RE, e aí vai ter que ver se tem matéria constitucional, né? Então, assim, pela quantitativo de agravos em RESP, são mais 300 mil, se não me engano, teve uma pesquisa que disse que no último ano, se não me engano, isso é de 2022, foram mais ou menos 4% dos agravos em RESP que foram providos no mérito do recurso especial. Aí eu não lembro qual que é o percentual de agravos em RESP providos para julgar o recurso especial. Mas provido o agravo em RESP para prover o recurso especial foram 4%. Né? Só que foram 300 mil, então a gente coloca aí 4%, 300 mil, 12 mil recursos que subiram via o agravo e foram providos. Eu acho que é um tanto razoável, mas realmente, percentualmente, é pouco. Né? Mais alguma dúvida, gente? Então, o Wilson falou que só na hora da prova, mas vocês não vão ter prova nenhuma, né? Aqui eu já fiquei muito feliz com a presença de vocês, né? Tomara que vocês tenham gostado não só da aula de hoje, mas do próprio curso, do próprio material que eu preparei para vocês, né? Que eu vou continuar deixando, está lá no Drive, né? Então, vocês podem acessar, podem passar para quem vocês quiserem, é só baixar lá todos os artigos, utilizar no dia a dia de vocês, né? O Cleudon, né? Faz aqui, ó. Tomando por base o contexto integral do curso, como o senhor enxerga as questões de divergência da legislação em vista das decisões pessoais dos magistrados? O que eu tentei falar durante o curso todo, né, Cleudon, a gente tem que ser combativo, a gente tem que traçar uma estratégia a todo momento para que a gente possa não baixar a cabeça em si, né? Que é, basicamente, a gente poder, vamos supor, ter uma discussão incidental em primeiro grau, a gente recorre em agravo, já traça a estratégia do recurso especial e vai, né? Muitos advogados falam, mas a gente não atua em tribunal superior. Mas como que não atua em tribunal superior? Se você perder o ônus da prova, por exemplo, agrava e vai para o tribunal superior. Ainda é no meio do processo. Porque senão você perde o processo, perde o trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é basicamente isso.
E agradeço a todos que estão se manifestando e tudo mais, né? Quem não me conhecia, prazer em conhecê-los, tudo mais, quem já me acompanha aqui de Rondônia, obrigado pela audiência. Quem quiser seguir, né, tem o Twitter, se já não segue, tudo mais, né, Vinícius_Lemos e tudo mais, é só seguir lá que a gente tem sempre, eu divulgo outros cursos, e também tem o Instagram, né, viniciuslemos.ro, a gente sempre faz cursos, esse já é o segundo, se vocês procurarem no meu YouTube, tem um curso só de teoria geral dos recursos, que foi há um ano atrás, o meu Twitter é Vinicius_Lemos, né, e aí vocês podem seguir, e a gente vai divulgando muitas coisas. Quem é de Rondônia, é óbvio que eu faço mais cursos presenciais aqui, eu tenho uma palestra que é uma síntese da aula de recurso especial e recurso extraordinário e atuação em tribunais superiores, que eu já passei pelo interior inteiro, Ariquemes, de Paraná, Vilhena, Cacoal, e devo voltar esse ano em mais algumas cidades, mas também em Rio Branco eu já fiz também. Então, mas sempre a gente vai ter aqui a interação no dia a dia, e meu canal do YouTube eu não apago nada, né? Então, tem lá todas as minhas aulas, tem curso de ação incisória, tem a aula que eu dei no STF, na TV Justiça, sobre precedentes, está tudo lá, então é só a gente continuar aí, que uma hora eu consigo uma brecha na agenda, a gente faz um outro curso, né? Mais para frente, devo fazer um curso de precedentes, a gente vai batendo papo em relação a isso, e muito obrigado, gente, pelo interesse, né? Mais de 1.000 inscritos e tudo mais, e a audiência aqui muito acima da média, precisamos de várias salas e tudo mais, né? O Rafael falou que quando retornar a Cacoal vai me prestigiar. Muito obrigado, Rafael, se eu estiver aí, gosto muito de Cacoal, né? A Francisca quer falar, Francisca? Albert, é o Twitter, eu divulguei lá, muita gente compartilhou não só a inscrição, mas antes mesmo, quando eu tive a ideia, e que bom que a gente passou esse mês de janeiro, e hoje, comecinho de fevereiro aqui, a gente já fechando esse curso de 8 módulos aqui. Muito obrigado a todos, gente, bom final de semana mesmo, e o aqui, agora o Francisco quer falar, Francisco, pode falar, Francisco. Boa noite, Vinícius. Eu queria agradecer pelo curso, foi muito bom participar no curso ao vivo contigo, eu só conhecia você pelo Twitter, e eu queria deixar aí já a dica de um curso para as próximas férias, que seria sobre provas no processo civil, que eu sei que você está preparando um livro aí, e você poderia fazer a introdução desse livro para a gente aqui, quem sabe. É bom também, né? Vai sair, depois do Carnaval, vai sair o livro que é Provas no Processo Civil, da teoria geral às provas em espécie. É um bom tema, né? Eu preciso de muitas aulas, né? Provas é um tema bem complexo, né? Quando eu dou em graduação, preciso de quase um mês para poder falar de provas, mas é um tema bem legal, né? Aqui também, a doutora Nasa, muito obrigado, doutora, eu sou um fã da doutora, muito obrigado por compartilhar. A Letícia falou aqui também, na Faculdade Rolim de Moura, Farol, eu participei da semana acadêmica 2 vezes na Farol, que foi em 2022 e 2020, né? Então, também muito feliz por Rolim de Moura. O Cleudon quer falar, Cleudon? Agradecer não só ao senhor, mas todos que estiveram envolvidos nesta oportunidade que o senhor nos deu. Obrigado, um bom 2024 para todos. Obrigado, Cleudon. Obrigado também. Aí eu reforço o que eu falei lá no início da aula, que foi
o apoio que a ESA deu, que é o ABRO, pelo presidente Márcio, que deu todo o apoio, mesmo no recesso aqui, que é mais difícil fazer inscrição, tudo mais, eles não mediram esforços para isso, a própria ESA, e o meu amigo de sempre, que é o Daniel, ele mesmo lá de Porto Alegre, ele é sensacional, sou fã dele, então também ele organizou tudo aqui, então muito obrigado a todos vocês, né? Mais alguém quer se manifestar, gente? Então, muito obrigado, gente. Olha, os certificados a própria ESA vai disponibilizar. Aí, qualquer dúvida, podem falar comigo no Twitter, no Instagram e tudo mais. E os grupos estão lá, gente. Eu sempre falo isso. Mantenha, quem quiser ficar no grupo, a gente tira dúvida, bate papo sobre processo civil. Eu divulgo os artigos lá também e a gente vai estar sempre por aí. É só entrar em contato com a gente, que a gente vai tirando as dúvidas do dia a dia. E tomara que a gente se encontre em um novo curso. Até mais, gente. O professor fala menos São Paulo. Não, São Paulo a minha maior qualidade, gente, falar de São Paulo. Né? Até mais, gente.